Revista 10 dias de clamor, 365 dias de oração, o Espírito Santo e o tempo do fim. Quarto dia, os dons do Espírito Santo, parte 2. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Romanos 12, versículos 6 a 8. Além desse texto de Romanos, o apóstolo Paulo apresenta outras listas de dons espirituais, em 1 Coríntios 12, versículos 8 a 10, 28 a 30 e Efésios 4, versículo 11. Em todas elas, fica claro que o Espírito Santo concede habilidades espirituais a todos os crentes, capacitando-os a servir a igreja no cumprimento da missão. Nem todos recebem o mesmo dom, e nenhuma habilidade deve ser ignorada ou subestimada. Todas são essenciais, assim como cada parte do corpo tem sua função indispensável. Os dons espirituais não são uma recompensa pelo trabalho realizado, mas ferramentas concedidas pelo Espírito a fim de nos capacitar para o serviço cristão. Cada dom deve ser usado para a glória de Deus e para o crescimento da igreja. Motivos de oração. 1. Por um reavivamento impulsionado pela oração, pelo estudo da Bíblia e pelo uso dos dons espirituais. 2. Para que a igreja reconheça e valorize a diversidade de dons espirituais concedidos por Deus ao seu povo. Momento de refletir. Qual dom você gostaria que o Espírito Santo concedesse ou desenvolvesse ainda mais em sua vida? Palavra revelada. O apóstolo Pedro escreveu: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. O Comentário Bíblico Adventista, CPB 2014, volume 6, página 847 e 848, apresenta um resumo de alguns dons espirituais. 1. Palavra da sabedoria. A pessoa que possuísse este dom não era apenas sábia, mas também capaz de transmitir a sabedoria a outros. 2. Palavra do conhecimento. Habilidade de apreender a verdade espiritual e apresentá-la de forma ordenada. 3. Fé. Esta não é a fé que todo cristão possui. É um tipo especial de fé que capacita o possuidor a fazer coisas excepcionais para Deus. 4. Dons de curar. As pessoas com esse dom recebiam conhecimento e direção divinos para curar apenas aqueles a quem Deus lhes indicava. 5. Operações de milagres. Este era um dom especial executado sob direcionamento divino. Contudo, é privilégio de quem não o possui orar por intervenções miraculosas e ter suas orações atendidas, se for essa a vontade de Deus. 6. Profecia. Poder para falar com autoridade como porta-voz de Deus, seja prevendo o futuro ou declarando a vontade de Deus para o presente. 7. Discernimento de espíritos.
é a habilidade de distinguir entre inspiração divina e contrafação. 8. Variedade de línguas, capacidade de falar idiomas de outras nações, desconhecidos por quem os falava. Atos 2, versículos 7 e 8. 9. Capacidade para interpretá-las. No caso de alguém falar em línguas que não sejam mais do que dois ou, quando muito, três, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. 1 Coríntios 14, versículo 27. Tempo de orar. Escreva sua oração e, com humildade, peça a ajuda de Deus para servir por meio dos dons que você pediu. Testemunho inspirado. Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, mas quão pouco é apreciada essa promessa? Quão raramente o poder do Espírito é sentido na igreja? E quão pouco se fala do seu poder perante o povo? O Salvador declarou: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Atos 1, versículo 8. Com o recebimento desse dom, todos os demais seriam nossos, pois devemos recebê-lo segundo a plenitude das riquezas da graça de Cristo, que está pronto para suprir cada alma na medida da capacidade que tem para receber. E recebereis poder, CPB 1999, 31 de julho. Em todas as disposições do Senhor, não existe nada mais belo do que seu plano de dar aos homens e às mulheres uma diversidade de dons. A igreja é seu jardim, adornado de uma variedade de árvores, plantas e flores. Ele não espera que o hisopo atinja as proporções do cedro, nem a oliveira a altura da majestosa palmeira. Muitos têm recebido apenas um limitado preparo religioso e intelectual, mas Deus tem uma obra para esta classe de pessoas. Se elas trabalharem com humildade, confiando nele, dons diferentes são concedidos a pessoas diferentes, para que os obreiros sintam sua necessidade uns dos outros. Deus outorga esses dons, e eles são utilizados no seu serviço, não para glorificar o possuidor, nem para enaltecer o homem, mas para exaltar o Redentor do mundo. E recebereis poder, 1º de julho. Durante a dispersão, os judeus tinham sido espalhados por quase todas as partes do mundo habitado e, em seu auxílio, tinham aprendido a falar vários idiomas. Nessa ocasião, no Pentecostes, muitos desses judeus estavam em Jerusalém, assistindo às festas religiosas que se realizavam. Cada língua conhecida estava representada por eles. Essa diversidade de idiomas teria sido um grande obstáculo à proclamação do Evangelho. Portanto, Deus supriu de maneira miraculosa a deficiência dos apóstolos. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam conseguido fazer por si mesmos em toda uma existência. Agora podiam proclamar as verdades do Evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Atos dos Apóstolos, CPB 2021, página 25 e 26. Vida transformada. Como descobrir os dons espirituais? Essa descoberta envolve um processo que inclui autoconhecimento, oração, estudo da Bíblia e ação. Familiarize-se com a lista de dons espirituais mencionados nas Escrituras e procure compreender o que cada dom representa. Observe como você se sente ao realizar diferentes tarefas e identifique as áreas em que mais se destaca. Converse com pessoas experientes na fé e peça conselhos.
Acima de tudo, ore pedindo a Deus que revele quais dons espirituais Ele lhe concedeu e como você pode usá-los para a sua glória. Desafio missionário. Converse com 5 amigos sobre a certeza da salvação em Jesus. Compartilhe como o Espírito Santo confirmou essa verdade em sua vida. Acesse o link na descrição deste vídeo e descubra conteúdos, materiais de apoio e orientações para participar ativamente deste movimento de oração. Querido ouvinte, que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia, então se inscreva e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.